A minha saudação a todos vocês que estão ligados aqui na nossa TV Serra. Entra no ar a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento e o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui na minha, na sua, na nossa, a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha, no ar pelos canais 26 e no HD 526, também pelo Facebook TV Serra Farroupilha, pelo Instagram, pelo nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali tem os conteúdos do dia, também tem um streaming com a programação 24 horas. Então, você não tem assinatura da NET, claro, calma, não tem um problema. Você encontra muitos conteúdos no Facebook e encontra a programação direta, ao vivo, no nosso site. Visite o nosso site. O programa Entrevista do Dia é sempre o espaço do telejornalismo local, as pautas da hora com convidados da nossa comunidade. E hoje nosso convidado é o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes, que gentilmente está aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Nós vamos conversar hoje com o professor Diego, presidente do SISMUF, sobre pautas do momento. Enfim, o sindicato também está em fase de construção, de atualização de legislações junto com o Poder Público Municipal, sempre visando o bem-estar, a questão do servidor público que presta o trabalho para o município de Farroupilha. Vamos tratar de outras questões também. Nós tivemos recentemente problemas no parque de máquinas da Prefeitura de Farroupilha, ou seja, irregularidades no parque de máquinas, o que motivou a direção do sindicato, do SISMUF, a fazer uma denúncia junto ao Ministério Público da situação. Nós vamos ver como está esse assunto também e outras questões. Professor Diego, presidente, obrigado por estar aqui, bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar com os telespectadores e vamos tentar discutir algumas coisinhas. Com certeza. Como eu digo, baixou um pouco a poeira agora essa questão das irregularidades detectadas no parque de máquinas da Prefeitura, na garagem da Prefeitura, para as pessoas assim entenderem também. Vamos fazer uma recuperação dos fatos, o que foi que aconteceu lá e que providências o SISMUF encaminhou. Então, agradecer a oportunidade de conversar com a população através da TV Serra, agradecer o teu convite. O Parque de Máquinas da Prefeitura de Farroupilha, ele está localizado para baixo da antiga delegacia, né, no bairro Vicentina, e ele é uma área de terra que tem o que eu acho que uns 30 anos, podemos dizer, pelo menos uns 30 anos. E ao longo do período foi crescendo a quantidade de serviços que a Prefeitura presta via Parque de Máquinas, a quantidade de serviço que a Prefeitura presta via Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, tem alguns servidores do meio ambiente que às vezes trabalham lá. Essa quantidade de serviço foi crescendo e, obviamente, a quantidade de funcionários trabalhando lá. Então, lá tu tem vários tipos de funcionários. Lá tu tem CCs, lá tu tem contratados emergencialmente, terceirizados, às vezes teve também, e os funcionários concursados. E esse grupo que trabalha nesse local, que é um local bastante antigo, ele foi convivendo nesse ambiente de trabalho, mas esse ambiente de trabalho ao longo dos anos ele não foi reformado para dar conta de toda essa quantidade de trabalho. Então, por exemplo, se esse parque de máquinas surgiu lá em 1990, por exemplo, as demandas do município de Farroupilha eram umas hoje são totalmente diferentes, muito maiores, porque a cidade cresceu. Muito, né? Nossa! E a quantidade de funcionários também. Só que a Prefeitura de Farroupilha, ela tem por histórico ser muito amadora nas questões de política de desenvolvimento de recursos humanos, de gestão de pessoal. Então, a Prefeitura ela tem dificuldade de comprar e entregar equipamento de proteção individual. Os chamados EPIs. EPIs, de fazer o treinamento. Ela tem dificuldade de renovar o maquinário, os veículos, para atualização da frota, ela tem dificuldade de organizar o ambiente de trabalho dos servidores. Então, foi se criando ao longo das últimas décadas dificuldades. Aquilo que tu não vai mantendo, que tu não vai organizando, vai deteriorando, né?
E esse grupo que está administrando o Sismuf hoje, ele começou em 2015 e nós começamos a identificar problemas na gestão pública municipal. O primeiro que nós começamos a discutir coletivamente foi a insalubridade e a periculosidade. Quem recebia, quem não recebia, se recebia certo, se não recebia, se tinha EPIs. E o segundo que a gente começou a notificar a prefeitura foi o parque de máquinas. Então, as primeiras notificações foram lá em 2018. Então, nós estamos falando de 3 não governos. Vem desse ano não, aqui. Não vem desse nós estamos ano. falando de 3 governos. Então, é importante lembrar que o parque de máquinas é extremamente antigo no município de Farroupilha, né? Eu já contextualizei isso. E as notificações do Sismuf, que eu posso falar, porque estive trabalhando e atuando nesse caso, são a partir de 2018. Então, nós temos aí governo Clayton, governo Pedroso e governo Feltrin, né? Governo Fabiano. Todas as notificações do Sismuf davam conta de condições de trabalho, higiene e limpeza, EPIs, treinamento de EPIs. Nós temos, até para os espectadores terem uma noção, e para ti também ter, nós temos 7 atas de reuniões com secretários diferentes, prefeitos diferentes, de governos diferentes. Nós temos 8 ofícios e 5 processos administrativos que a gente foi notificando e pedindo para consertar. O que a gente percebeu? A gente percebeu que em 2020 nós começamos a discutir isso de uma forma mais séria com o governo e a gente achou que ia. Mas 2020, como todo mundo lembra, nós tivemos um impeachment que atrapalhou nos 3 primeiros meses do ano ali e depois nós tivemos a pandemia. E depois as eleições. E isso a gente conseguiu, assim, não conseguiu avançar 1 centímetro, fechou as perspectivas de ajustar aquilo lá. Primeiro, por causa da questão do impeachment, que foi dificultado, cada vez era uma pessoa para discutir. Segundo, pela questão da pandemia, que também o município concentrou seus esforços na questão da pandemia. E aí, em 2021, nós tínhamos um governo novo. Então, qual é o fundamento do Sismuf? É sentar, conversar e explicar. Por isso, tanto ofício, tanta ata, tanto processo administrativo. E no governo novo, nós fizemos a mesma coisa. O governo é novo, o ano de 2021, o governo Feltrin é novo, secretários novos, trabalhando com um orçamento que não é deles, que não foi eles que fizeram, foi o governo anterior, e trabalhando ainda com a pandemia, né? Com vacinação, com bandeira preta, com volta, não volta e coisa e tal. Então, nós entendemos que era preciso, em 2021, conversar de novo. Explicar, retomar o assunto. Retomar, porque trocou as pessoas e ninguém sabe tudo sempre. Então, em 2021, nós retomamos e nós começamos a perceber que não há, historicamente, nas lideranças de Farroupilha, um interesse de resolver a situação. Então, por isso que a gente chegou na questão da denúncia. Então, explicando assim, historicamente, tudo o que aconteceu. Então, desde muito tempo não se organiza as coisas, desde muito tempo não se treina pessoal, desde muito tempo não tem uma política de EPIs organizada, e a gente começou, a partir de 2018, a notificar a prefeitura. E nesse sentido, a gente vem a 3 governos diferentes, né? E no último governo, e nesse governo de agora, perdão, o governo Feltrin, nós começamos 2021 explicando, existem processos administrativos, existem atas, tem que organizar, tem que fazer, mas a gente não viu a coisa andar. Por isso, a opção do Sismuf em fazer a denúncia no Ministério Público, pedindo a interdição do Parque de Máquinas. Claro que foi feito pedido junto ao Ministério Público, ainda não temos uma posição do Ministério Público sobre o assunto, né? Não. Qual é a ordem dos fatos agora? O Sismuf vai ao Ministério Público do Trabalho, pedir a interdição do não é o Ministério Público de Farroupilha, é do Trabalho. É o Ministério Público do Trabalho. Em Caxias, isso? Isso, porque são relações de trabalho, né? São questões de trabalho. Então a gente vai até o Ministério Público do Trabalho, faz a denúncia, nossa equipe jurídica do Sismuf, agradecer aqui o Dr. Gabriel e a doutora Rayana, eles fazem todo o trabalho, a gente faz a denúncia do Ministério Público do Trabalho e espera para ver se eles vão aceitar. Eles aceitaram a denúncia, mas deram prazo de 30 dias para o município se manifestar, que vai terminar agora no mês de junho. Acho que semana que vem termina. Então, o município está no prazo de se manifestar. Nós, como foi feita a denúncia? Primeiro, nós colocamos todos os documentos comprobatórios de que nós já tínhamos conversado com o executivo diversas vezes. E segundo, nós apensamos junto na denúncia um laudo técnico de engenharia de segurança do trabalho mostrando as más condições de trabalho. Então, para o Sismuf, enquanto entidade sindical, não interessa quem é o chefe da garagem. Se é Pedro, se é Mário, se é João, se é o governo A, se é o governo B.
Não interessa se tem 2 estacionamentos, ou 2 cozinhas, ou 10 cozinhas, ou 10 estacionamentos. Interessa que o que há tem que estar dentro das normas. E aí esses laudos serviram de base, e esses documentos, para fazer a denúncia e pedir a interdição. O pedido do SISMUF é de interdição. A gente sabe que é uma medida extrema, sabe que o Parque de Máquinas ele lida com questões muito importantes do município, obras de infraestrutura no interior e na área urbana, melhorias, pintura, luz, uma série de coisas. Mas as condições de trabalho evidenciadas lá pelo laudo técnico e por aquilo que a gente tem vendo desde 2018 não nos permitem agir de outra maneira que não ser pedir interdição. Claro que o município vai se manifestar, eu não sei o que o município vai dizer. Então agora está no prazo. Primeiro, é histórico, não é de agora, é de muito tempo. Nós já notificamos todos os prefeitos possíveis e agora a denúncia foi feita com base nessas notificações e com base num laudo técnico de engenharia e segurança do trabalho pedindo a interdição do Parque de Máquinas. E a prefeitura está no prazo para responder para o Ministério Público do Trabalho. E depois vamos ter um encaminhamento do Ministério Público do Trabalho. Eu não. A partir da resposta do Poder Público, né? Uma coisa é bem certa. Bom, interdição é fechamento até adequação, é isso? Interdição é em fechamento até adequação. Não significa que a prefeitura não possa realocar esses funcionários para outros lugares e continuar desempenhando funções. Lá não tem condições de trabalho para trabalhar. São condições subhumanas ali, presidente? O que diz o texto, o artigo 7º da Constituição, se não me falha, que tem que ter condições adequadas de trabalho. O que nós temos lá? Bom, nós temos um grupo de servidores que têm atividades muito diversas. Então lá tem operador de máquina, lá tem motorista, lá tem eletricista, lá tem operário, lá tem pintor, lá tem um monte de coisa, operário especializado, tem um monte de coisa. E, por exemplo, há um espaço lá, uma espécie de estacionamento, depósito, vestiário e cozinha tudo junto, que embaixo fica lá as latas de tinta, não sei se thinner, o que junto lá, e em cima, como não há uma cozinha para fazer as refeições e coisa e tal, foi construído um mezanino para fazer uma cozinha, daí tem fogão, tem geladeira, tem pia, tem churrasqueira, tem coisa, mas botijão de gás, fogo sobre as latas de tinta. E é onde os funcionários vivem, trabalham e se alimentam. Há um outro setor, que é o setor do almoxarifado, em que há depósito e descarte, se não me falha a memória, agora aqui não quero confirmar o descarte, porque talvez eu possa mentir, de óleos e lubrificantes, e no mesmo, ali próximo, no mesmo lugar, tem cozinha, com fogão, que as pessoas assam suas coisas, cozinham suas coisas, façam as refeições. Não tem como estar as coisas no mesmo lugar, porque é altamente perigoso. Outra, nós temos descarte de material com acúmulo de água parada, que cria o mosquito da dengue. Nós temos descarte de lixo, descarte de lâmpadas, nós temos questões de solda que estão inadequadas, nós temos condições da lavagem, que não há um descarte adequado dos materiais que tem lá. Então nós temos acúmulo, depósito, a estrutura do local de trabalho não serve. Então há diversas por exemplo, PPCI não tem, fiação elétrica totalmente inadequada, a NR20, NR10, são diversas NRs, a norma brasileira 9050. O Parque de Máquinas não atende nenhuma dessas legislações no que diz respeito às condições de trabalho. Está tudo irregular. Tudo irregular. E nós já sabíamos disso desde 2018. E nós já vínhamos conversando, e qual é a postura do SISMUF sempre? É ir conversar e notificar, porque o poder público, ele como troca as lideranças muito, né? Ele precisa de um tempo para se adequar. Ele precisa fazer uma licitação, comprar, ajustar, então a gente sabe disso. Só que chega um ponto que a gente vê que não vai. Então a gente precisou fazer a denúncia. Então todas as condições de trabalho ali, elas estão inadequadas. E elas estão tão inadequadas, e o município sabe disso, que em 2020 nós entramos na justiça contra a prefeitura pedindo para retirar veículos de circulação. Quais eram os veículos que tinha lá? Tinha veículos com pneu careca, faltando freio, sem cinto de segurança, eram pedaços de veículo soldado, então a carroceria era de um, o motor era de outro, não sei o que, soldado, tudo, andando na via, remendado, andando na via pública, transportando o servidor público, fazendo o serviço de pintura. Totalmente irregular, totalmente contra as normas brasileiras de trânsito. Então nós pedimos a retirada via judicial,
Tanto é verdade que o município locou por um período um veículo e tirou aquele veículo fora da circulação, porque não tinha a menor condição de trafegabilidade. Então não é de hoje isso. As condições de trabalho não são adequadas de acordo com as normas. Precisa treinamento dos servidores, precisa treinamento para os DPI, precisa melhorar o espaço físico de acordo com as normas. Não dá para a gente correr o risco de ter por exemplo, acontece as tragédias e depois todo mundo acha a culpa, né? Sim. Acontece uma boate kiss, depois todo mundo quer achar culpa, quer achar culpado. A gente tem que consertar antes. O que nós estamos pedindo é conserta e ajusta. Ninguém está dizendo que amanhã tem que estar pronto, mas o município tem que mostrar que está andando e que está se adequando. Bom, a decisão do SISMUF é uma decisão de ir ao Ministério Público do Trabalho oferecer esta denúncia, foi uma decisão até bastante arrojada, mas é uma decisão técnica, né? Para nós, assim, eu tenho uma amizade muito grande por muitas pessoas que trabalham e trabalharam na Prefeitura de Farroupilha, mas o cargo que eu ocupo agora me impõe certas responsabilidades. E eu sou uma pessoa que é o meu perfil, muito paciencioso e de conversar. Então a gente vai sentar e conversar todas as vezes possíveis. Quando a gente vê que não vai, nós vamos sempre com a técnica e com a lei. Às vezes o servidor vem lá, no sindicato, querer uma coisa, pedir alguma coisa, ajustar uma situação. O que a gente diz? O que diz a lei? Tem que cumprir o que está na lei. Tanto o prefeito, ou o secretário, enfim, a autoridade competente do momento, quanto o servidor público. O uso de EPIs, por exemplo, no parque de máquinas. O uso de EPIs em determinadas atividades ele é obrigatório. O servidor não pode escolher não vou usar. Se eles vêm para dizer para nós que é ruim, isso aqui nós vamos dizer que tem que usar. Então, a decisão é técnica, é sempre técnica. Porque a política a gente tem que deixar para as eleições e para a Câmara de Vereadores. O SISMUF vai atuar sempre dentro do que diz a lei. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Na retomada a gente dá continuidade então ao bate-papo com o presidente do SISMUF, o professor Diego Tormes, que é o nosso convidado no dia de hoje. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina.
Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. Para que cor você quer se abrir? Mergulhe em mais de 2.000 opções com souvenir e flores tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Visite nossas lojas em Flores da Cunha, Farroupilha e Caxias do Sul. A Bitcoin está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito prêmio, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica.
Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, telejornalismo local, são os assuntos do nosso dia a dia, o cotidiano de Farroupilha que você vê aqui na nossa TV Serra. O que é daqui, você acompanha, você vê por aqui, sempre gente da nossa comunidade comigo aqui nos estúdios. E hoje é a vez do presidente do SISMUF, o presidente Diego Tormes é o nosso convidado aqui no bate-papo da nossa entrevista do dia. Eu queria tocar também, presidente, eu sei que o sindicato, juntamente com o Poder Público Municipal, está trabalhando em atualização de legislações vigentes. É claro, sempre de olho na questão do trabalho e da importância do servidor público como um todo para os cidadãos farroupilhenses, né? São 3 atualizações de legislação que estão em curso, é isso? Exatamente. A primeira e a principal delas é a atualização do Estatuto dos Servidores Públicos. O Estatuto do Servidor Público atual, no município de Farroupilha, ele foi criado lá em 2006, aprovado em 2007. E a gente vivenciou, enquanto SISMUF, desde 2015, uma série de dificuldades em relação ao Estatuto, porque o mundo mudou muito de lá para cá. As legislações federais mudaram muito de lá para cá. As relações de trabalho mudaram muito, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, a questão do home office, né, que na pandemia foi super utilizado. A nossa legislação não prevê isso. Não prevê uma série de coisas em relação ao home office. A nossa legislação, porque ela é uma legislação antiga, o estágio probatório, por exemplo, até para os servidores, para os telespectadores entenderem, na iniciativa privada as pessoas têm 3 meses, às vezes, de experiência numa empresa, daí é efetivado ou não, né? No serviço público são 3 anos e tu tem que ser avaliado. E às vezes acontece de a prefeitura, durante o período de 3 anos, não fazer a avaliação do estagiário. Já aconteceu isso. Já aconteceu de a prefeitura fazer a avaliação do estagiário, mas, por exemplo, o estagiário, eu vou inventar, né? Só para a população ter um exemplo. O estagiário, ele é técnico de enfermagem e quem avalia ele é um professor. Mas o que o professor sabe do técnico de enfermagem, entendeu? Durante todo o período dos 3 anos, não há orientações, às vezes, para o servidor que está em experiência. Olha, cara, tem que cuidar aqui, tem que melhorar ali, treinamento, bibibobó. Na iniciativa privada, o período de experiência é justamente isso, né? Para te orientando a pessoa, fazendo ela se adequar às rotinas da empresa. Então, a nossa legislação é muito antiga, ela precisa alterar muitas coisas. Eu falei do home office, falei do estágio probatório, eu falei, por exemplo, das férias. Hoje as férias podem ser parceladas em até 3 vezes. A nossa legislação... Até porque a legislação mudou ali no final dos anos 2018. A nossa legislação não prevê isso. Sim. A nossa legislação tem uma série de coisas que ela foi muito bem pensada lá em 2006, 2007, e ela dava conta para um município que naquela época tinha lá 500, 600 servidores. Hoje nós somos mais de 1.200, 300 pessoas, dobrou. E aí tu tem ali gente de tudo que é coisa. Por exemplo, às vezes o município contrata emergencialmente uma pessoa, porque ele acha que é mais fácil de contratar, o contratado emergencial é muito mais caro para o município que o concursado. Mas é mais fácil a contratação, ele contrata emergencialmente. Aí tem que mandar a lei para a Câmara, porque a nossa lei de 2006 não previa regras para os que são contratados emergencialmente. E hoje tem um monte de gente contratada emergencialmente. Então toda hora tem que estar alterando. Então nós estamos num trabalho bem bom com a atual administração, há uma comissão, uma vez por semana a gente se reúne com representantes do SISMUF, com representantes do governo, e a gente tem discutido artigo por artigo, inciso por inciso, com base no que a gente viu. Por exemplo,
o servidor tem um atestado médico, certo? Ou porque foi por acidente de trabalho. Qual é o procedimento? Liga para quem? Fala com quem? Não está nada normatizado, isso não há uma regra, não há uma situação. Então, nós estamos fazendo um trabalho bem interessante, o secretário Coloda tem sido bem aberto nesse sentido com o SISMUF, e é um trabalho que começou ano passado, ele anda devagar, porque às vezes tu vai discutir um ponto lá, um artigo, queremos mudar sim, mas talvez tenha uma legislação, talvez tenha uma dificuldade, e nós temos servidores com peculiaridades específicas, por exemplo, a Guarda Municipal tem uma legislação específica, os magistério tem outra, então tu tem que ir ajustando isso. Então, por exemplo, nós temos um cargo que são os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que hoje tem um monte no município. Na época, não havia nem legislação específica para esses cargos. Hoje há legislação, hoje há uma emenda constitucional que trata deles. Então, nós temos aí uma série de coisas que nós estamos tratando. Então, com a anuência do SISMUF, nós estamos discutindo a alteração dessa lei. Nós fizemos, enquanto SISMUF, pedimos para os servidores que propostas eles tinham de alteração da legislação, eles nos mandaram, e provavelmente ali na frente vai ter que ser passado por uma assembleia para discutir mais um pouco. Mas o bom desse processo é que nós estamos discutindo junto. Né? Isso é muito interessante e a gente vê... Há um diálogo aberto entre o SISMUF e o poder público. E eles entendem os nossos limites e nós entendemos deles. Então, para a alteração do Estatuto dos Servidores, está um trabalho bem legal. Certo. É uma das três, né? Uma das três. Nós estamos alterando também a questão do plano de carreira dos professores. O que acontece com o plano de carreira dos professores? A lei do piso do magistério é de 2008, a lei 11.738 de 2008, piso nacional do magistério. O plano de carreira do magistério público municipal de Farroupilha é de 1990 e o outro é de 2001. Então tem algumas adequações para serem feitas ali, a gente começou a discutir com a secretaria, inclusive já foi acho que foi aprovado essa semana na Câmara, o projeto que altera alguns artigos lá, que fala das horas de atividade, horas de planejamento, concedendo as horas de atividades e planejamento para também os contratados emergenciais, que a nossa lei de 2001 não previa. Então, a gente fez uma discussão bem legal com a Secretaria de Gestão, eles tiveram que alterar o projeto, alteraram, mexeram com o projeto, então a gente foi bem interessante. A outra discussão do plano de carreira do magistério é que o Plano Municipal de Educação de 2015 mandou alterar a carreira do magistério, considerando os professores que venham a ter mestrado e doutorado. E essa tem sido uma discussão bem boa com a secretária Luciana, que tem envolvido inclusive a Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal de Educação, o SISMUF e o Fórum Municipal de Educação. Então a gente tem feito um mapeamento do que pode colocar, o que não pode, quais municípios tem, se a prefeitura aceita alterar, como que aceita. Então, o plano de carreira está sendo alterado em alguns pontos específicos, porque o plano é bom, o plano ele é adequado, mas tem pontos que ele precisa ser atualizado em relação à legislação. Veja bem, os nossos planos de carreira dos professores, que são 2 hoje em vigência, um é de 90 e um é de 2001. E eu estou falando de legislações de 2008 e de 2015, que manda alterar. Então, a Secretaria de Educação tem ido para as reuniões para ser cobrada para alterar. O secretário Coloda foi aberto para alterar também. Então, essa outra discussão, que é dos professores, também está bem interessante, bem adequada. Acho que logo a gente termina essa também. E também tem um outro projeto que está relacionado à questão da extinção de alguns cargos, é isso? O SISMUF, a gente fica muito temeroso quando um governo quer criar e extinguir cargos. Pode parecer na cabeça das pessoas sim que a gente quer que tenha um monte de gente trabalhando na prefeitura, mas não é. A gente quer que tenha o necessário. Quando o governo Clayton criou um projeto de lei para criar a Guarda Municipal, o SISMUF foi terminantemente contra. Conversamos com o governo, conversamos com os vereadores, explicamos por que não dava. Não é porque o SISMUF queria interferir no governo. Era a decisão do governo criar a Guarda, tudo bem. Mas nós achávamos que por uma série de elementos não poderia criar. Mas os vereadores aprovaram, era um projeto do governo, a Guarda está criada. Qual foi a primeira coisa que o SISMUF fez em relação à Guarda? Denunciou a prefeitura no Ministério Público. Porque estava toda irregular a Guarda, hoje ela está meia boca, ainda ela não está 100%. E agora, neste projeto 22, que está tramitando na Câmara de Vereadores, a coisa aconteceu um pouquinho diferente. O governo ele nos chamou antes para conversar. O governo pensou num projeto para criar cargos e extinguir cargos. E nos chamou antes de enviar o projeto para a Câmara. O secretário Coloda conversou comigo, com a Beatriz,
a vice-presidente. Nós não concordamos, por exemplo, com a extinção do cargo de historiador. Hoje só há um colega historiador concursado. Nós não concordamos porque a gente acha que, se eu quero transformar a Farroupilha numa cidade de turismo religioso, de turismo histórico, da cultura italiana, nós temos também influência da imigração alemã e da imigração sueca em Farroupilha. Se eu quero resgatar isso para vender como potencial turístico, eu preciso da história. Eu preciso de alguém que faça esse trabalho, de um arquivista, de um historiador e coisa e tal. Mas o governo mantém a posição deles de extinguir o cargo. É prerrogativa do governo fazer isso. O governo quer contratar biólogos. O SISMUF, nas conversas, mostrou que não precisava contratar biólogos, que a gente achava que tinha professores de biologia, que talvez seria necessário utilizar, poderia ser possível utilizá-los. O governo nos explicou que os biólogos são para a Secretaria do Meio Ambiente, eles vão ser permanentes, não vão ser transitórios, tem uma série de liberações ambientais que precisa de biólogos. Nós entendemos e concordamos com o governo. No caso dos fiscais, por exemplo, o projeto 22, ele cria novos cargos de fiscais e muda todas as funções. Nós tivemos todo o tempo do mundo para discutir isso com os fiscais, foi bem interessante. O governo cria cargos de pedagogo, cargos de biólogo, mais cargos de fiscais, cargos para a área administrativa, o governo está criando vários cargos ali de professor, vai extinguir vários cargos de serviços mais operacionais, vai extinguir o cargo de historiador. Então, nós tivemos uma conversa antes de ir para a Câmara. Quando chegou na Câmara, os vereadores começaram a fazer contato conosco e nós explicamos exatamente o que estamos explicando para os telespectadores agora. Então, esse projeto 22, que está tramitando, ele cria vários cargos, por exemplo, biólogo, pedagogo, mais cargos de fiscais, extingue vários cargos, alguns auxiliares operacionais, operador de máquina, historiador, tudo isso para readequar e organizar o município para o concurso. E o concurso público é uma demanda antiga que o SISMUF tem em relação à prefeitura. O funcionário contratado, ele é muito caro para a prefeitura. Por que ele é caro? Ele custa mais do que esse concursado? Ele custa mais porque, em que pese a prefeitura poder demitir ele a qualquer momento, ele contribui previdenciariamente falando para o INSS, não para o nosso fundo. Então, o dinheiro que ele não coloca ali para o nosso fundo, a prefeitura tem que repor. Então, por mais que a prefeitura economize aqui, ela gasta mais lá. Então, nós estamos cobrando da prefeitura que ela faça concurso. Então, esse projeto 22 é justamente para adequar para as questões do concurso. Foi um projeto bem discutido, nós não concordamos com tudo, mas a gente também, às vezes, tem que botar, como diz o ditado popular, botar a viola no saco, né? E entender que tem coisas que são prerrogativa do governo, né? O governo tem a prerrogativa de criar e excluir. Nós vamos dizer que não aqui, sim ali, e vamos construindo. Bom, outro assunto que também tem sido muito discutido na comunidade, fez muito barulho na Câmara de Vereadores, diz respeito à viagem da secretária municipal de Educação, Luciana Zanfeliz, aos Estados Unidos, a Miami. O presidente, o senhor chegou a acompanhar esse assunto? Chegou algum pedido de denúncia junto ao sindicato? Também teve alguma movimentação nesse sentido? O que chegou no sindicato foi depois que as coisas se publicizaram, que foi uma revolta muito grande dos funcionários. O que aconteceu? No período que se diz que a secretária estava, eu digo se diz porque eu não fui com ela para Miami, eu não sei se ela foi. Eu não precisei, naquele período que se diz que ela estava em Miami, ir até a Secretaria de Educação ou conversar com a secretária. Então eu não posso dizer, por exemplo, que a secretária não me atendeu. Também não posso dizer que me atendeu. E a gente viu isso e há documentos na Câmara de Vereadores, então há documentos oficiais dizendo que de fato ela se afastou. Houve uma manifestação em outros veículos de imprensa do secretário de gestão que de fato ela se afastou e que seria uma irregularidade ali em função das férias. Qual foi a percepção dos servidores e o que chegou junto aos servidores, né? Ao SISMUF vindo pelos servidores? Há uma cobrança muito grande e exaustiva por parte do governo e da secretaria em relação às escolas, aos professores, porque nós vivemos 2 anos de pandemia, há uma defasagem de aprendizagem muito grande, então nós ainda temos a pandemia, tem gente que se afasta por Covid, então a sobrecarga de trabalho dos servidores da educação é muito grande. E, sem dar o exemplo, né, a Secretaria de Educação comete essa falha política e técnica. Então houve essa revolta, essa fala de revolta para o SISMUF, no sentido de dizer, nós temos que, né, fazer das tripas coração e como que... Mas foi 1, 2, 3 reclamações ou veio muito mais? Não, veio muito mais. Veio muito mais porque
Os professores, talvez a população não saiba, eles não trabalham de março a dezembro, né? Os professores eles trabalham com o aluno na sala de aula, ali de fevereiro a dezembro. Mas eles têm uma quantidade de atividades fora. Várias escolas fizeram festa junina, bingo, almoço, jantar, baile e coisa e tal. Quem faz esse trabalho são os professores, né? Além das atividades de escola. Algumas turmas têm um número muito grande de alunos, algumas até a mais do que pode. Hoje mesmo eu estava atendendo uma diretora de uma escola que está sendo meio que assim assediada para botar mais alunos por turma do que pode. Então a gente vê, por um lado, uma cobrança, né? E uma sobrecarga grande. E Seria por outro, uma interferência na gestão das escolas? Em alguns casos a gente tem ouvido isso. A resolução do Conselho Municipal de Educação, uma de 2007 e uma de 2017, que determina qual é o número de alunos por turma, e o que a gente tem dito para as direções de escola é que sigam a resolução. Sim. Não pode diferir a resolução. Então, por um lado, há uma cobrança excessiva, e por outro, durante o horário de trabalho, a secretária teria, né, hipoteticamente, eu não vi os documentos, eu não estive lá, saindo de férias para Miami, sem ter saído uma portaria de férias. Quem trabalha nesses cargos, assim, tu sabe, tu acompanha diversas questões da sociedade, geralmente esses cargos a gente trabalha muito mais do que a carga horária. Sim. A minha carga horária de trabalho é de 40 horas semanais. Eu seguidamente, o SISMUF fecha às 5h30, eu seguidamente fico até 7h30, 8 horas lá no SISMUF atendendo alguém ou coisa e tal. Às vezes tem que ir na Câmara de Vereadores, é de noite. Às vezes tem alguma situação na sede campestre, tem que resolver no fim de semana, vai no fim de semana. Então a gente sabe que há que se trabalha a mais também nesses cargos. Mas mesmo assim as coisas têm que ser documentadas, né? Então, tipo, as férias deveriam ter sido documentadas e essa foi a reclamação que os funcionários dizem. Nós sabemos que de repente trabalha a mais, mas teria que ter sido documentado porque para nós é cobrado a mesma coisa. Na última vez que nós conversamos, o presidente relatava que eram dezenas de notificações que o SISMUF já moveu contra o poder público municipal devido às mais diversas razões. Teríamos um número atualizado hoje? Isso é uma coisa que tem nos incomodado com a atual administração, e eu não posso falar da anterior, eu vou falar da atual, porque são notificações feitas agora, né? Não são notificações feitas no governo passado, feitas agora. As coisas demoram muito para responder. Nós fizemos uma notificação, um pedido de informações, um pedido de ajustamento em janeiro, dia 12 de janeiro, porque havia uma ordem da Prefeitura de Farroupilha para os motoristas da saúde transportarem ou atenderem lá os cadáveres, os defuntos que faleciam nos fins de semana e após as 17 horas. Só que primeiro que esse funcionário não tem treinamento para isso. Segundo que esse funcionário não é a função dele. Não é agente fúnebre. Terceiro que ele nem sempre ia com os equipamentos de proteção individual, uma máscara, uma luva adequada. E nós não tínhamos resposta, e a gente foi daí informalmente, conversa com o secretário da saúde, conversa com o de gestão, conversa com não sei quem, para ver a resposta não vem. Nós tínhamos que fazer uma reunião há uns 15 ou 20 dias, e nessa reunião, temos aqui aproximadamente 9 ou 10 processos que a gente veio, administrativos, né? Sim. A gente veio organizando inteiramente na prefeitura, a gente foi lá fazer reunião com o secretário da escola, pedir que respondam os processos. Que digam as coisas. Vai dizer não, mas diz não. Vai dizer talvez, mas diz talvez. Então, de 12 de janeiro, eu tive uma resposta agora. E aí as coisas demoram, as coisas não vão. Então, nós temos notificação. Isso, questões de insalubridade. Por que o município paga insalubridade para o Pedrinho e não para a Mariazinha, para a Joaninha, para a Francisquinha? Por que não pode? Por que paga para um e não paga para outro? Questões previdenciárias, questões enfim, vários projetos, processos administrativos a gente fez, e a demora de resposta, a questão de agente comunitário de saúde. O município, por exemplo, no ano passado, ele cedeu quase todos os agentes comunitários de saúde para o Pró-Saúde. A cedência de servidor público é altamente legal, ela é prevista na legislação. É cede para o cartório, cede para o INSS, cede para o fórum, cede para a MAFA. Os agentes comunitários de saúde ficaram sabendo pelo Diário Oficial que iam ser cedidos. Ninguém conversou com eles. Ninguém disse para eles, olha, nós vamos fazer uma cedência, semana que vem vocês vão cumprir o horário assim, blá, 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 blá. E aí são coisas desagradáveis que acontecem. A gente faz as notificações administrativas e a demora da resposta é muito grande. Ou não dão a mínima bola para nós, ou são desorganizados mesmo. Só que assim, não dar a bola para nós, acontece que nem aconteceu com o Parque de Máquinas.
A gente vai, faz ata de reunião, faz notificação, explica, pede, orienta e não vai. Daí depois a gente acaba tendo que judicializar as coisas. Isso é muito ruim, isso é horrível. Então foi vários processos administrativos tratando de insalubridade, motoristas da saúde, agente comunitário de saúde, contratação emergencial, uma série de coisas. Agora começaram a vir as respostas. E aí o SISMUF, com a diretoria e com o jurídico, está analisando a resposta desses processos. Eu não vou te dizer ipsis literis o que nós vamos fazer, porque cada assunto é um e a gente tem ações diferentes para tomar, né? Sim. Então a gente está estudando. Analisando, com certeza. Presidente, obrigado pela presença aqui nos estúdios, obrigado pelos esclarecimentos, muito bom conversar. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de conversar e só esclarecendo para a comunidade, né, para os telespectadores, parece que o SISMUF está sempre cutucando, cobrando, enfim, mas quem está no poder público está ali para ser cobrado e demandado pela sociedade. E uma das instituições que demandam, além de organizações de bairro, o Ministério Público, o SISMUF é uma delas, e nós vamos demandar e cobrar. Nós temos 1.200, 1.300 funcionários, se somar os aposentados, quase 2.000 ali, que nos cobram as coisas. E vem lá e diz, tem que ver isso, aqui não está funcionando. E a gente está nessa função. Então parece que tudo está ruim? Não. A nossa função é cobrar, a nossa função é dialogar com o executivo, seja quem for o governo, para melhorar as coisas. É nesse sentido. Com certeza. Obrigado, presidente do SISMUF, Diego Tormes, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Ficamos por aqui. Um abraço, até amanhã com mais uma edição do nosso programa.